Às vezes a gente percebe que está faltando esse temor, porque algumas pessoas tratam a casa de Deus como se fosse a sua casa. Tem até alguns irmãos que dizem assim: ó, irmão, venha, seja bem-vindo, fica bem aqui na casa, sinta-se bem como se você estivesse na sua casa. Lá na casa o sujeito anda de cueca, anda pelado, de qualquer jeito, então não pode sentir-se bem à vontade como anda na casa, porque aqui não é a tua casa, aqui é a casa de Deus. Você está entendendo que aqui é a casa de Deus, casa de oração, aleluia, lugar de reverência. Eu vou citar alguns exemplos, aqui não está acontecendo, mas por aí a gente vê que acontece. Por exemplo, uma pessoa entrar de boné na casa de Deus, para você é falta de respeito ou não? Para mim, particularmente, é uma falta de respeito. Por exemplo, chega diante do juiz com boné na cabeça para ver o que é que ele vai fazer com você. Ele vai mandar você se retirar e entrar sem o boné. Irmão, nem de shorts na presença de um juiz você não entra. Agora, e na casa de Deus, a casa do Senhor que é santa, é a casa de Deus. E quando a gente percebe isto, irmão, a gente vê que há uma falta de temor em alguns corações. E nesse quesito, às vezes perdemos até para o catolicismo romano. Eu admiro algumas pessoas que são devotas do catolicismo romano, que quando passam em frente à igreja católica, eles tiram o chapéu, tiram o boné, faz o sinal da cruz, por respeito à casa que eles consideram a casa de Deus. É assim ou não é, irmãos? Numa missa da igreja católica você não vê criança correndo nos corredores da igreja, não é permitido. E às vezes nós vemos na nossa igreja, criança sobe, desce, corre para lá, corre para cá, e às vezes o pai está achando graça dessa criança vindo, correndo para lá e para cá. Irmão, é falta de respeito na casa de Deus. E eu estou dizendo isso com temor e com tremor diante de um Deus que é santo, porque se eu não ensinar esta igreja, Deus vai cobrar de mim, não é de você. E eu quero dormir com a minha consciência tranquila, pelo chamado que Deus me fez, a minha responsabilidade diante do meu Deus eu vou cumprir, custe o que custar, mas eu vou cumprir. E eu estou falando debaixo de uma autoridade de Deus aqui esta noite. Então, muitas vezes falta essa reverência em nosso meio, irmãos. Eu conheci um irmão que quando ele chegava no portão da igreja, ele tirava o seu chapéu e vinha a passos lentos para a igreja. E às vezes mal cumprimentava o irmão e entrava na igreja e dobrava o seu joelhinho na casa do Senhor, colocava primeiro o seu chapéuzinho lá num ganchinho que tinha no canto da igreja, e alguém perguntava: por que isso? Ele disse: porque eu guardei o meu pé para entrar na casa de Deus. E o que é guardar o pé para entrar na casa de Deus? O que é isso? É ter reverência, é ter respeito. Às vezes tem pessoas que entram na porta da igreja dando gargalhadas, conversando alto, e pior que isso, tem alguns que entram até contando piada. E isso, eu vou dizer uma coisa, está no geral, irmão, não estou atrelando isso aqui a nós, é no geral. É no geral. Tem acontecido isto. E eu estou pregando aqui sem medo de errar e sem medo de estar errado, com a consciência tranquila que Deus não vai cobrar isso de mim. Então Josué percebeu que o povo estava com irreverência, falta de temor a Deus. É preciso ter reverência na casa do Senhor. Quando chega, não é para ficar lá fora, tá galerando, conversando um com o outro, e às vezes o diácono tem a responsabilidade de chamá-lo para dentro, e ele ainda fica bravo com o diácono. Tem gente que não gosta, tem hora para conversar, tem momento, mas não é aqui dentro da casa de Deus. Aqui não é lugar de conversa paralela, aqui é lugar de você adorar o nome do Senhor. Eu estou sentindo uma graça de Deus para falar esta noite para os irmãos, porque eu sei que a graça de Deus vai se derramar sobre nós. Aleluia.
com exceção dos obreiros que estão trabalhando, que estão em atividade, porque tem a diaconia, tem alguém que de repente precisa se locomover, mexer uma coisa ou outra. Fora isso, irmão, nós temos que ter muito cuidado para evitar ficar transitando na hora do culto, porque tem gente que é sagrado todos os dias, 2, 3 vezes no culto, vai ao bebedouro, vai ao banheiro, e às vezes não tem necessidade. Se tiver doente, a mente entende, né, irmão? Mas tem casos que não é, porque ele tem esse hábito de ir ao bebedouro todas as horas, durante o culto, e isso é uma falta de respeito com a casa de Deus. Aleluia. Existem pessoas, irmãos, que não têm o devido temor a Deus, e a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então quem teme a Deus é sábio. Quem teme a Deus, quem tem respeito na casa de Deus, é sábio, ele teme ao Senhor, bendito seja Deus por isto. Então eu estou dizendo aqui, irmãos, que nós não conseguiremos servir a Deus de verdade se não houver temor de Deus no nosso coração. Nós podemos até achar que estamos servindo a Deus, mas para que não haja uma frustração no dia do arrebatamento, eu tenho a responsabilidade de ensinar hoje, porque naquele dia não vai ter escape, e o momento é hoje, o momento de aprender, de entrar na linha, de andar no caminho do Senhor, porque o dia vai chegar, irmãos, o dia da prestação de contas vai chegar, aleluia, e vai ser cobrado mais de mim do que de você, porque sobre mim pesa uma grande, uma enorme responsabilidade. Porque além de eu dar conta da minha própria vida diante de Deus, eu terei que dar conta do rebanho do Senhor que me foi confiado neste lugar. Então nós precisamos ter reverência na casa de Deus. Eu parabenizo, olha os irmãos, que coisa linda, prestando atenção nesta palavra, reverenciando a palavra, reverenciando a Deus. Aleluia. E nós precisamos orar mais, irmãos. A oração, ela faz parte do temor a Deus, porque o povo hoje não ora como deveria orar. Esta é a verdade, o povo hoje não ora como deveria orar, não busca como deveria buscar. Eu vou citar um exemplo aqui, já que estamos no culto de ensino. Quando você chega na casa de Deus, estou falando de reverência e temor a Deus, e você entrou aqui, qual é a primeira coisa que você faz quando você chega aqui, irmão? Senta-se na cadeira? Ajoelha e ora. Quem falou? Ajoelha e ora. É a primeira coisa que você faz. E eu quero aplicar isso aos irmãos hoje, fazer esse pedido de todo o meu coração. Vamos adquirir esse hábito, irmãos? A não ser que você não possa, porque não pode se dobrar por causa do joelho, por causa da coluna, a gente vai entender também. Mas eu gostaria de fazer um pedido encarecidamente aos irmãos. Vamos tirar um momento de oração. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos, tirar um período de oração. O nosso culto começa com a oração de joelhos. Antigamente, irmão, e eu sou dessa época, os irmãos chegavam na igreja, os mais antigos aqui, onde lembrar-se disso aí. A igreja toda dobrava o joelho para orar e só levantava quando o pastor apertava aqui a campainha. Era assim ou não é? Cadê os mais antigos? Só tem eu de antigo aqui? Os mais novos também lembram aí, ó. Só levantava da oração quando a campainha era tocada, ou a sinetinha, né? Alguns tinham a sinetinha. Balançava e os irmãos se levantavam da oração. Aleluia. Mas parece que hoje até a campainha foi dispensada, né, irmãos? Não encontrei mais aqui. Foi dispensada. Não é só aqui não, em todo lugar foi dispensada, viu? Por que será que estamos orando menos? Ou será que não estamos orando? Então hoje eu quero fazer um pedido público aos irmãos. Eu já conversei em particular com alguns grupos, louvor, música, instrumentos, som, e vou fazer esse pedido público aos irmãos. No mínimo 10 minutos antes, o culto começa às 19h30, 19h20, desliga-se todos os instrumentos, som, não vai ter barulho nenhum. O único barulho que vai ter vai ser de crente de joelhos orando. E eu torno público esse pedido aos irmãos aqui. E nós aqui do altar vai ser o exemplo, irmãos. Vocês podem ficar filmando nós aqui. Vamos dar o exemplo para vocês. Porque além de vocês que estão nos olhando aqui, tem a câmera lá também que está filmando nós o tempo todo aqui.
Porque a Bíblia diz que nós temos que ser o exemplo dos fiéis. É aqui do altar que parte o exemplo para a igreja do Senhor. Então nós vamos orar, irmãos. Eu faço esse pedido. É 19 horas que começa o culto. Então às 18h50 encerra-se toda a atividade, todo o movimento, e vamos todo mundo orar. Músicos vão orar, cantor, porque cantor tem que orar também, não é só cantar, entendeu? Obreiro tem que orar também, tem que orar. Amém, meus irmãos? Posso fazer esse pedido aqui de coração? Isso aqui vai ser aplicado para todas as congregações do campo, mas vai começar aqui na sede, em nome de Jesus, porque Jesus está vindo aí, irmão, não dá tempo para brincar mais. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui neste santuário. Aleluia. Sem conversa paralela, no momento da oração é oração. A não ser por uma extrema necessidade, uma pergunta, alguma coisa, uma dúvida que tem que ser tirada ali, mas é um momento de reverência, de adoração, de oração, oh aleluia, orar ao Senhor. Nós estamos pedindo por um avivamento, mas o avivamento não vai chegar se nós não começarmos de joelhos. Todo o avivamento da história começou com oração. Oração, o Pentecoste ocorreu porque estavam orando. Então tem que haver oração, quebrantamento, arrependimento, temor a Deus, reverência na casa de Deus. E nesse quesito às vezes perdemos para os filhos das trevas, porque os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. É bíblico. Então nós precisamos ser o exemplo, e eu estou dizendo aqui com amor aos irmãos, de todo o meu coração. E não é só aqui, em todo lugar, irmãos. A igreja brasileira está assim. Enquanto tem uns orando, tem outros conversando, conversa paralela no culto. Enquanto tem uns de joelhos clamando ao Senhor, tem outros que estão atrapalhando quem está orando. Então, meus irmãos, eles não entenderam que o princípio de adoração é quando você chega na casa de Deus, começa com teus joelhos diante do Senhor. A melhor forma de adorar o Senhor é de joelhos, é se humilhando, é colocando o rosto no pó e pedindo a graça de Deus. Oh, aleluia. Quando eu venho a este lugar, irmão, venho com exclusividade para adorar a Deus. Apesar de ter o meu irmão que eu amo, que eu gosto muito, mas eu vou deixar para conversar com ele depois do culto, porque agora eu vim para adorar o meu Deus, eu vim para exaltar o meu Deus, eu vim para oferecer o meu melhor culto para Deus, o melhor, porque eu quero o melhor para mim, eu tenho que oferecer o melhor para Ele também. Aleluia. Oh, irmão, estou sentindo Deus aqui esta noite. Então na hora do culto nós vamos fazer o nosso melhor, ofertar o nosso melhor, dar o nosso tempo para Deus, e isso precisa ser feito com temor, com reverência, na casa do Senhor. E eu percebo que às vezes falta esse temor nos corações de algumas pessoas, no contexto geral. Temei ao Senhor, disse Josué. Então ele está chamando a atenção como líder. Deus o colocou para substituir Moisés, e ele como líder chama a atenção do povo. Vocês precisam temer ao Senhor. E diz mais assim, ó, servi-o, servi a Deus. Ninguém pode servir sem ser servo. Ninguém pode servir sem ser servo. Então nós somos servos, irmãos, e muitas vezes queremos que Deus nos serve. Colocamos Deus contra a parede. Se Deus não fizer, eu deixo de adorá-lo, porque a nossa adoração muitas vezes está condicionada àquilo que Deus faz para nós. Até nisso é uma inversão de valores. Então nós buscamos a Deus, mas com a motivação errada. Não é errado você buscar a Deus para Ele te curar, para fazer um milagre na sua vida, mas essa não deve ser a nossa motivação. A nossa motivação vai ser sempre a nossa salvação. Por isso que nós não adoramos a Deus apenas por aquilo que Ele faz por nós, mas aquilo que Ele é para nós. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, oh aleluia. E quem servir fielmente, Ele vai dizer assim, eu já não chamo mais vocês de servos, eu chamo de amigo, porque vocês são fiéis, oh aleluia. Quer ser chamado de amigo de Jesus? Então seja um servo fiel a Ele, servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor, aleluia. A posição mais honrosa e gloriosa, irmãos, no ministério é a posição de servo. Eu nunca vi ninguém brigando para ser servo.
Já vi gente disputando campo, disputando presidência de campo, disputando cargo de departamento da igreja, mas eu nunca vi ninguém brigando para ser servo. É a posição mais gloriosa que existe na presença do Senhor. Onde estão os servos e servas de Deus aqui? Aleluia! Quem é servo fiel será chamado de amigo de Jesus. Então esta é a minha função, servir a Deus, porque eu vivo por Ele, irmãos, eu vivo para Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Oh, aleluia! E muitas vezes até os nossos louvores denunciam a gente, viu, irmão? Até os nossos louvores denunciam a nossa hipocrisia, porque a nossa atitude não corresponde com aquilo que nós cantamos. Eu me rendo, Senhor, eu me entrego, Senhor, mas na prática não existe essa entrega. Eu te adorarei, Senhor, mas na prática não existe essa adoração. Acredita, irmãos, que eu passei por alguns lugares onde tinham irmãos que tocavam na igreja. Nós chegamos lá e eu percebi que os irmãos tocavam a primeira parte do culto e depois sumiam, desapareciam do culto. Mas está errado isso aí. Aí numa conversa à parte, não, mas nós já cumprimos nosso papel na igreja. Já fizemos a nossa adoração. Já tocamos, já cantamos, agora vamos para casa ou para fora conversar. E isso estava acontecendo. Mas Deus deu graça e sabedoria que a coisa consertou e Deus operou em nosso meio. Aleluia. Aí eles ficavam do começo ao final do culto, adorando e exaltando o nome do Senhor. Irmão, eu estou sentindo Deus de verdade aqui esta noite. Servir ao Senhor com alegria é o nosso desejo, é o nosso dever, é servir ao Senhor, porque nós somos instrumentos de Deus para uma verdadeira adoração. Aleluia. Tem gente que não tem muita constância, não tem firmeza, mas o apóstolo Paulo diz aqui em 1 Coríntios 15, 58, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então servir a Deus requer alguns princípios. Josué está ensinando aqui, que requer sinceridade, e nós vivemos hoje uma crise de sinceridade. Nem tudo aquilo que está no nosso rosto reflete o que está dentro de nós. Crise de sinceridade. Servir ao Senhor com sinceridade e com verdade. Também temos uma crise de verdade. Hoje as pessoas têm dificuldade de falar a verdade. Quando não quer comparecer, ao invés de falar, não vou porque eu não gosto, eu não vou porque eu não concordo, não vou porque não deu tempo, arruma algumas desculpas esfarrapadas, né? Eu não vou porque não deu tempo, tinha outro compromisso. A gente precisa falar a verdade, precisamos ter sinceridade. Eu não estou falando de pessoas perfeitas, irmão, porque perfeito não tem ninguém. Porque se Deus fosse procurar pessoas perfeitas, Ele não ia encontrar ninguém. Mas Ele está procurando pessoas verdadeiras, sinceras. Olha o que diz a Bíblia: os olhos do Senhor estão sobre a terra e procura dos verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Mostre as tuas feridas para Deus, Ele vai te ajudar. Seja sincero com Ele. Ó Deus, eu não pude mesmo, eu não pude comparecer, perdoa-me, Senhor. Olha as minhas fraquezas, e Ele vai te socorrer, Ele vai te ajudar. Mas Ele quer a tua sinceridade, a tua verdade. Fale a verdade com Deus e com o teu próximo. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, mas apresente-se a Deus com sinceridade e com verdade. E Josué continua: deita fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servia ao Senhor. Aquele povo estava carregado de imagens de escultura. Um povo que conhecia Deus. Vocês precisam deitar fora esses deuses que vossos pais seguiram e vocês por tradição querem seguir, continuar seguindo a doutrina de seus pais. Há deuses aí que vocês vão ter que jogar fora. E passando isso para nós, irmãos, será que não existe alguma coisa dentro de nós que precisa ser jogado fora também? Será que não há alguma coisa, algum sentimento ruim aí dentro de você que precisa ser expelido? Algum desejo mau que está dentro de você que precisa ser jogado para fora? Será que não há algum sentimento, algum desejo, algum pensamento, algum vício de pornografia, de drogas, cigarro, bebida alcoólica? Deita fora em nome de Jesus.
está prejudicando a tua comunhão com Deus. E às vezes são até pessoas, irmãos, pessoas tóxicas, que nos impedem de servir a Deus. Deita fora em nome de Jesus, e Deus te dará vitória. Oh, aleluia. Então hoje vocês vão tomar uma decisão. Hoje vocês têm que tomar uma decisão. Ou vocês servem a Deus ou não servem. Eu já tomei a minha decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês querem servir aos deuses dos amorreus lá do Egito, pode servir. Mas não fique em cima do muro, não. Escolhe hoje a quem vocês querem servir. Aleluia. Oh, aleluia. Chegou o tempo de alguém fazer uma escolha aqui hoje. Eu já escolhi Deus. Quem aqui já escolheu Deus? Eu escolho Deus. O mundo está em pecado, o mundo está em promiscuidade, inversão de valores. Mas eu decidi ser um verdadeiro servo de Deus. Não importa o que o mundo faz lá fora, eu tenho um compromisso, eu escolhi servir a Deus. A partir de hoje você e a sua casa sirvam ao Senhor. Aconteça o que acontecer, coisas boas ou coisas ruins, decida hoje por Deus. E eu te convido a estar em pé nesse momento. Se para muitos parece mal servir ao Senhor, eu e a minha casa serviremos a Deus. A escolha é pessoal, viu, irmão? A escolha é pessoal. A despeito da família A ou B, se querer ou não, eu quero. Se meu pai quer ou não, eu quero. Porque tem gente, irmão, que atrela a sua decisão à decisão de outro. Se meu marido for, eu vou. Se a minha mulher for, eu vou. Se o meu filho for, eu vou. Não, irmão, a salvação é individual. Teu marido não vai te salvar, tua esposa não vai te salvar. E eu digo diante de Deus, para encerrar essa mensagem, alguém precisa hoje tomar uma decisão. E você sabe porque Deus já falou contigo. Aleluia. Tem alguém que quer tomar uma decisão aqui hoje? Precisa tomar. Precisa tomar uma decisão hoje. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deixa Deus falar contigo, porque a decisão que você tomar hoje, vai chegar o grande dia que você receberá a tua coroa de glória e a vida eterna diante de Deus. Aleluia. Fecha os teus olhos.